Estamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate os resultados das eleições do primeiro turno. Temos uma questão de um telespectador que pergunta o seguinte: o antipetismo como elemento principal no resultado dessa eleição me parece insuficiente para retratar a realidade. O que este resultado representa para o Brasil? É a pergunta, então, de Camila Alves, aqui mesmo de Natal. Então, a ideia de que o antipetismo é um ingrediente, mas não é decisivo, ou não foi decisivo, segundo a Camila, para o resultado dessa eleição. Então, o que seria mais decisivo do que isso? Com certeza você não pode colocar, né, um resultado de um processo eleitoral apenas em um único fator, né? Então, sem dúvida alguma que não foi só o antipetismo, mas a pergunta dela é interessante porque o que é que significa o antipetismo? Na verdade, significa aquilo que o professor falou, né? Que é o ódio ao sistema, a aversão ao sistema democrático, a questão de taxar, generalizar todo o sistema político como ineficiente, ineficaz, desnecessário, inclusive, e que tudo precisa mudar, né? Então, o antipetismo, na verdade, ele foi construído, né, para tentar derrotar o PT nas eleições, mas, na verdade, ele significa, de fato, né, a mais odienta expressão, né, do fascismo que abarca a candidatura do Bolsonaro, que é exatamente o ódio ao sistema democrático, ao sistema partidário, né, de forças políticas que vão, né, se debruçar no pleito eleitoral e, portanto, democraticamente conquistar pelo convencimento os votos. Então, é isso que representa o antipetismo. E ele foi um fator, não o antipetismo, porque a gente está reduzindo, na verdade, o antipetismo é uma expressão disso, dessa coisa mais geral, que é o ódio, né, à política, a negação da política, que é a expressão do fascismo, né? Acabemos com a política e venho eu aqui exercer o poder com violência e força. Porque em qualquer jogo democrático você tem oposição de ideias entre partidos, né? É impressionante isso, porque aqui no Brasil isso significa um sinal de malsã, né? Assim, parece que a democracia ela revela algo que é negativo, quando na verdade é isso que constrói o debate público, né? Eu gostaria também de dizer que penso, como eu tinha dito, que é esse desejo antissistema, e considero também que a proposta assume uma característica fascista do Bolsonaro, mas não creio que isso é resultado apenas da direita, como o professor coloca. Pelo contrário, tanto a direita quanto a esquerda no Brasil não são homogêneos, são um grupo extremamente heterogêneo. E se olharmos para a campanha até as eleições do primeiro turno, né, o candidato, digamos, que se identificava como centro-esquerda, que foi o Ciro Gomes, foi o candidato que mais categoricamente utilizou, inclusive, esse termo. Inclusive, né, o professor citou aí os cachorros, na verdade ele citou uma expressão do Bertolt Brecht, ao ser perguntado num debate sobre o Mourão, né, falando das cadelas no cio, fascistas, e no último debate usou a expressão fascista. E na opinião dele, né, um dos geradores de Bolsonaro não foi só a direita, né, ele imputa também ao PT. Então, da perspectiva da população, a questão é a seguinte: olha, você já teve na experiência democrática brasileira o PSDB, você tem outras opções, você teve o PT e as coisas, e eu estou insatisfeito. Então, esse desejo genérico, eu acho que é nessa onda que o Bolsonaro entra. Eu não creio que seja um resultado apenas da direita, embora, sem sombra de dúvida, né, há vários componentes que os colegas colocaram, que eu concordo, professor Haroldo, as soluções liberais, questão da mídia, né, que é uma questão central no nosso país, né? Por exemplo, aqui no nosso estado, nós somos, aqui a TVU, a única TV aberta que não tem controle político. Todos os outros canais que são concessionárias de TVs de redes nacionais foram concessões que vêm aí do governo Sarney,
né, que são distribuídas pelo ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, que estão associadas a interesses políticos, né? E você tem isso acontece com vários jornais do nosso estado, vários jornais do nosso país, várias rádios, né? E eu não acho particularmente nenhum problema em que você tenha grupos diversos da sociedade, inclusive grupos políticos, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores que tenham meios de comunicação. O problema que eu acho no Brasil é vários órgãos da imprensa nacional se dizerem imparciais. Isso é uma grande tolice, né? Na experiência democrática internacional, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, há 60 anos, vários órgãos de imprensa assumem posturas políticas editorialmente. Isso acontece com o New York Times, Wall Street Journal, El País, Frankfurt Allgemeine, Corriere della Sera, The Times, enfim, Le Monde. Isso é muito comum. Eu acho que o problema da imprensa brasileira é assumir posturas políticas e se dizer imparcial. Isso, sim, é um grande problema para a imprensa. Mas eu penso que, no caso da candidatura do Haddad, você tem várias manifestações ocorrendo. Quem leu, por exemplo, hoje os grandes jornais, há vários líderes que se dizem da centro-esquerda que reclamam isso, reclamam da candidatura do Haddad, um discurso que se aproxime mais do centro, justamente para abarcar o que alguns chamam de esse componente democrático, porque a candidatura do Bolsonaro, ela realmente assume uma postura de quem não quer andar pelas regras do jogo. O que o professor citou de pessoas, né, filmarem a votação com armas, isso é uma grande demonstração de alguém de que não quer fazer o jogo, né? Particularmente, eu acho muita covardia você, né, afirmar a autoridade se escondendo detrás de uma arma anonimamente, né, e você usar esse instrumento para dizer que quer melhorar a segurança do país. Isso é uma grande tolice. Perfeito, professor Henrique. Professor Haroldo, essa questão da polarização e, na verdade, a acusação de uma extrema, né, como se em paralelo, ou em oposição, melhor dizendo, a essa força conservadora que joga com esse discurso de uma mudança, mas estando absolutamente por dentro do jogo há mais de 3 décadas, né? Mas, na verdade, que é o caso do Bolsonaro, né, político profissional há mais de 3 décadas. Mas, na verdade, é estranho isso ao jogo democrático, como eu dizia, né? Porque eu recebo mensagens de vários grupos e há uma queixa, né? Como se o fato de que o PT deseje, mais uma vez, né, concorrer ao governo federal fosse uma ganância, uma sede de poder, né? Então a gente não entende nada. O que dizer então da política americana? Que fica hora democrata, hora republicana. Eles não cansam então do poder também, não? A gente entra num jogo simbólico em que esses discursos absolutamente vazios confirmam essa negação do jogo democrático, né? Mas há uma negação também, me parece que é uma negação entre o vivido e o narrado, né? Quer dizer, a experiência dos governos do PT, em que pese uma série de questões que mereçam atenção crítica em relação às práticas políticas, de fato o grande problema enfrentado no Brasil em relação a essas experiências é a mobilidade que ele produziu, né? A mobilidade social produzida pelo PT, ela desequilibra do ponto de vista emocional uma parcela importante da sociedade que se espelha em cima, que é a classe média. A classe média, historicamente, ela tem um grande pavor da proletarização. E, por outro lado, ela se imagina em direção aos estratos superiores. E o fato de que nós tenhamos tido um pequeno ajuste no que diz respeito a essa desigualdade, produzindo alguns elementos de sustentação da garantia mínima da vida para as pessoas que estavam desassistidas, e não eram poucas, eram milhões de pessoas, talvez mais
muito mais que agora, né? Se a gente pensar no final dos anos 90, a quantidade de desempregados e de abandonados no Brasil passava de 20 milhões. E esse processo de recuperação social foi importante, mas esse processo criou um ódio social, um ódio de classe escondido ao longo do processo de democratização recente, mas que guarda raízes com o passado escravocrata brasileiro, com o passado racista, com o passado eugenista, né? Portanto, tudo isso veio à tona, né? Então, a sociedade brasileira, falsamente tomada como uma sociedade democrática, tolerante, simpática, ela não é. Ela é, na verdade, a expressão disso que está colocado. Ela é xenófoba, ela é violenta, ela é agressiva, porque a nossa história é marcada por isso, né? A nossa história é marcada por essas violências cotidianas. Então, quando você tem um partido que converge a partir da forma como foi feito esse discurso do ódio ao PT, é evidente que você vai ter essa referência trabalhada nesses níveis. E aí, como não tem como narrar isso a partir da experiência concreta, real, vivida, usa-se os expedientes. E os expedientes através da manipulação da informação, das fake news, da disseminação nas redes, da manipulação através das igrejas, né? Isso é uma coisa histórica no Brasil, não é desse momento. A participação da igreja, das igrejas nos processos políticos, desvirtuando a opinião pública, é uma coisa séria, né? E nós estamos absolutamente vivendo um momento, né, do desencantamento na política, mas do mundo encantado da liberdade religiosa, né? E isso tem seu preço, né? O preço da contradição e do ódio. Perfeito. Nós temos mais uma questão e eu volto contigo, Gustavo. A pergunta é a seguinte: os movimentos políticos dos últimos anos evidenciaram a relevância política e o perigo iminente que o legislativo representa. Gostaria de saber o que os convidados pensam da configuração eleita nesta eleição para a Câmara e Senado. Que influência isso poderá ter em ambos os governos? Pergunta de Célio Vieira, aqui mesmo de Natal. Gustavo. Você pode conectar com a outra questão, se quiser. Sim, a questão do antipetismo é interessante porque há um percentual do eleitorado que se coloca como antipetista, mas a candidatura do Bolsonaro, ela vai além, ela conseguiu conglobar uma fatia do eleitorado que se situa além do antipetismo. Se nós colocarmos que há um percentual que sempre vota, que tem uma rejeição ao PT, e esse percentual se manteve, e somou-se ao percentual que está envolto dessa atmosfera da antipolítica, a gente percebe que é um voto também antissistema, além do antipetismo, um voto antissistema. E a questão do antipetismo, se nós pegarmos, por exemplo, a penúltima Ibope, fica bastante claro que é um sentimento, como o professor Haroldo colocou, um sentimento de classe. Por exemplo, óbvio que é um indicativo, não são números categóricos, né? Mas nós podemos ter dimensão do que acontece. E se nós pegarmos acima de 10 salários mínimos, a rejeição à Haddad é de 54%. E até 2 salários mínimos, a rejeição é de 20%. Então, nós percebemos que essa perspectiva do antipetismo é uma perspectiva de, como o professor Haroldo perfeitamente colocou, está muito relacionada à questão, ao recorte de classe. É um antipetismo que não ganha eco dentro das camadas, dentro da base da pirâmide, dentro da classe trabalhadora, dentro do chão de fábrica. Então, é uma perspectiva de classe que eu vejo particularmente um esforço de estender essa perspectiva para a sociedade como um todo, quando ela é muito localizada. Em relação à questão do legislativo trazida pela pergunta do Célio, em 2014, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, ele apurou que o Congresso, a configuração do Congresso Nacional à época era mais conservadora desde 1964. Um ano depois, 2015, um levantamento do Congresso em foco trouxe que cerca de 70% dos parlamentares haviam sido financiados por 10 grandes grupos empresariais. Então, primeiro nós vemos um legislativo que continua submetido ao jugo do poder econômico e hoje eu acredito que o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o IAP, irá fazer essa análise novamente e já fez. Está pior ainda. Pior, porque exatamente, eu queria colocar. Lançou números novos. Porque o Partido Social Liberal do Jair Bolsonaro
surfando nessa onda de criminalização da política, conseguiu fazer 51 parlamentares. É a segunda maior bancada, abaixo apenas da bancada do PT com 57, ao passo que a bancada do PSDB diminuiu para 30 e alguma coisa. Derreteu. Então, nós vemos uma configuração de um congresso extremamente conservador. O El País, na matéria de hoje, traz que é uma bancada, taxa essa bancada como uma bancada de Bolsonaro, a bancada bolsonarista. Ele tem uma base no Congresso Nacional que certamente dará muito trabalho para um eventual governo petista, e a gente sabe que a dinâmica do Centrão, daquela coisa meio amorfa, que nós sabemos que tem um perfil conservador, é ser hegemonizada. Se em determinado momento há uma hegemonia da esquerda no parlamento, o Centrão cola desse lado. Se há uma hegemonia da direita, o Centrão cola do outro lado. Tanto é que nessa reta final o Centrão abandonou Alckmin e foi para Bolsonaro, muito embora houvesse fechado com Alckmin no início da campanha. Então, o Poder Legislativo, eu vejo hoje, se havia uma dificuldade tamanha em reconhecer e concretizar direitos por meio do processo político majoritário, hoje, diante dessas informações novas, eu acredito que as barreiras, os obstáculos para o reconhecimento de direitos por meio desse processo se encontrarão ainda mais maiores. Ainda maiores, né? Mas nem por isso deve ser fechado. Claro. Por favor. Não vamos jogar água suja junto com o bebê, né? Eu diria ainda, no que se refere ao antissistema, essa postura antissistema, um tema que a gente acho que é digno de nota, é o seguinte, a abstenção, votos nulos e brancos. Né? Os dados que nós temos do TSE é que cerca de 20% dos brasileiros, né, não foram às urnas. E dos que foram, cerca de 10% votaram nulo e branco para presidente. Eu penso que esse ainda é um índice alto. Né? Comparativamente, o dado que a gente tem em relação às últimas eleições para o parlamento, né, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados e estaduais, isso varia de estado para estado, mas assim, em termos dos números que nós temos, aí nós temos uma abstenção alta, mas um pouco menor do que das últimas eleições. Seja como for, no caso da eleição para presidente, você tem também esse índice que é gigantescamente alto. Grosso modo, quase 30 milhões de brasileiros se recusaram ou não foram, por alguma razão, votar. Né? Quer dizer, ele se recusou se recusou ou não foi, enfim, participar. Outra coisa, um componente também que nós falávamos, a questão da polarização política, e você observava com propriedade, meu caro, é o seguinte, ora, qual é a natureza, qual é a razão de ser de um partido político? É conquistar o poder. E a polarização política, eu acho que uma das razões, uma das questões que também é relevante para a gente trazer é o seguinte, a juventude, como colocava Haroldo e os colegas aqui, né, a juventude da nossa democracia. Porque dizer que a polarização política é uma coisa necessariamente ruim, não está em consonância com a experiência internacional comparada. Jogo, né? É do jogo. Se você vai para o parlamento inglês, né, trabalhistas e conservadores se matam. Né? Democratas e republicanos, né? Só nas palavras, no discurso. Se matam no discurso, mas às vezes vão às vias de fato, várias ocasiões isso já ocorreu, mas isso é parte da democracia, isso é um componente, né? Nós temos muito pouco tempo, né? Nós estamos vivendo, mesmo com a experiência do golpe de 2016, quer dizer, o momento de maior, com todas as aspas que você queira colocar, de maior experiência democrática. Então, isso para nós ainda é muito novo. E, finalmente, uma palavra sobre um tema que Haroldo destaca, que é um tema realmente relevante, o papel das igrejas cristãs, né? Pode-se falar especificamente, por exemplo, dos evangélicos, que é um componente muito novo, né? Porque os evangélicos eles estão na cena política e é, de novo, um mundo muito heterogêneo. Né? E vários institutos de pesquisa identificam que há 4.500 denominações evangélicas diferentes no Brasil. Né? Então, se você pensar em termos de música, de forró a heavy metal, passando por música clássica, você tem igreja para todo tipo e gosto.
E ainda que você tenha alguns líderes religiosos, inclusive que controlam meios de comunicação, que assumiram publicamente o apoio à candidatura, no caso do Bolsonaro, você tem também setores expressivos de evangélicos que se colocaram contra essas posturas. Né? Perfeito. Isso vai ser um ingrediente importante nesse debate, nessa reta final das eleições. É preciso considerar esse aspecto religioso e aquilo o modo como isso participa dos discursos, né? Inclusive de incoerência em relação até mesmo às posturas religiosas. Né? Nós temos mais uma questão para a gente privilegiar os nossos telespectadores. Pergunta o seguinte: o que os professores acham sobre a proposta de Haddad de juízes serem empossados sem concurso público, aparelhando ainda mais o Estado a favor da esquerda? Eu desconheço. Eu desconheço essa proposta. Acho que Leonardo, é algum equívoco. Leonardo, a gente estava considerando agora há pouco aqui o fato de que essas eleições são absolutamente atravessadas por fake news de todos os gostos, né? De todas as cores. E a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Tem um bom site, chama boatos.org e o Comprove, né? Que são sites que verificam essas informações. É preciso justamente ficar atento, porque o professor Haroldo, inclusive, destacou isso. Grande parte desse alavamento, desse salto, né, nas pesquisas do Bolsonaro se deveu à disseminação de acusações absolutamente falsas. Como esta, né? Não existe considerando essa proposta ainda de o fato eliminar o concurso público. Isso não, considerando ainda que o fato das fake news e o ambiente tensionado que essa candidatura ela espelha, ela mascara por trás o debate que deve ser feito. Ou seja, nós temos aí um conjunto de políticas ultraliberais sendo implementadas desde 2016, com todo o apoio do PSL e de Jair Bolsonaro, que votou junto com o Temer em todas as políticas que desconstruíram o Estado protetor brasileiro. Portanto, ele é absolutamente responsável por a crise econômica e social que nós vivemos. E, no entanto, esse debate não está sendo colocado, porque, enfim, a estratégia de ocultar essa questão, ela está dada. E agora, o Bolsonaro, como militar, a história política de Bolsonaro é de um nacionalismo típico de uma parcela da ditadura militar que tinha esse viés nacionalista. Mas ele transita muito facilmente agora para uma exigência do mercado a partir de uma consideração absolutamente extemporânea. Quer dizer, não só o Bolsonaro, mas esses que advogam a destruição do Estado brasileiro e a abertura nessas políticas liberais, que é incongruência entre esse tipo de posição num cenário mundial onde essa situação não está dada. Ou seja, uma coisa é você apostar em políticas liberais nos anos 90, onde se tinha uma ideia otimista, pelo menos naquele momento, em relação à globalização e tal. Hoje não. Hoje os Estados, inclusive os Estados Unidos, dizendo que o Brasil precisa ser punido por conta das suas políticas de desrespeito ao mercado americano. E nós estamos propondo o quê? Em termos econômicos, propondo radicalizar as políticas que não encontram respaldo, não encontram eco na economia mundial. Portanto, é um problema seríssimo do ponto de vista real, esse descompasso entre o vivido, né, e a expectativa de aprofundamento da crise brasileira. E temos um vizinho aqui, que é a Argentina, que está enfrentando uma crise, deu essa guinada mais liberal, quer dizer, e Haroldo aponta também com propriedade, quer dizer, várias das políticas e das reformas implementadas pelo governo Temer, né, que não tem aprovação popular nenhuma, pelo contrário, é campeão ao concurso de rejeição popular, implementa uma quantidade gigantesca de reformas que não foram submetidas ao crivo, né, da discussão democrática, popular, do debate no parlamento ou do debate pela população através de instrumentos que nós usamos muito pouco, que são referendos, plebiscitos, largamente utilizados em vários países do mundo. Henrique, a gente está se aproximando do fim do programa, ainda passo a palavra para vocês, mas de fato, um aspecto que eu acho que a gente não poderia deixar de comentar antes do final do programa é como vai ser importante para o eleitorado brasileiro estar muito atento a essa disseminação de fake news, né? O Leonardo acabou de nos trazer mais uma,
mas é impressionante o quanto a candidatura do Haddad foi estremecida por uma série de disseminações maldosas, né, como a que o Bolsonaro fez questão de estampar, de um suposto kit gay e mamadeira em formato erótica. de pênis. Quer dizer, é de uma baixeza que, na verdade, as pessoas precisam estar atentas, porque isso compromete o debate público, compromete o jogo democrático. As pessoas precisam submeter à crítica e à verificação qualquer informação que possa denegrir a imagem do outro sujeito. O que é importante numa eleição, o professor Henrique estava destacando agora, é que os candidatos apresentem um programa de governo, que apresentem as suas ideias, submetam isso ao juízo público, que a gente possa ter nas mídias, mesmo na grande mídia, na televisão, não é um debate aberto de ideias, de propostas. Eu gostaria, Gustavo, na verdade, assim, já estou recebendo aqui a notícia de que a gente vai precisar encerrar. Já tem programa atravessando o nosso horário, infelizmente. Agora a gente está com um horário mais reduzido por causa do período eleitoral. Gostaria que a gente repercutisse um pouquinho mais depois ainda esse processo eleitoral. Já aproveito para agradecer a cada um de vocês a presença. Gustavo, pela participação aqui. O programa Grandes Temas, então, fica por aqui hoje, mas você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook, curtindo a nossa fanpage, podendo enviar, inclusive, sugestões de temas para o nosso programa e acompanhar as nossas discussões nos programas futuros e rever programas anteriores. Grandes Temas também está no canal da TVU, no YouTube. Agradeço a vocês que nos acompanharam nesse programa e esperamos encontrá-los na próxima segunda-feira. Uma boa noite a todos.